Boa noite, meus queridos amigos e amigas. Estamos aqui para mais uma gravação do Bate-Papo com o Dr. Luiz. Gostaria de agradecer todos os comentários, todas as contribuições que têm chegado abundantemente para que nós possamos aprimorar cada vez mais esse intercâmbio, né, entre nós e vocês, né? Então, até a contribuição de uma querida amiga, Cristina, falou sobre um erro de português que eu tinha cometido em alguns vídeos mais atrás, que é a expressão mais das vezes, né? Então, muitas das vezes. E que o correto seria muitas vezes ou frequentemente. Muitas das vezes é só quando você tem um número pré-determinado de vezes que você conhece. Então, vejam, contribuição até a nível de português é muito importante, né? Eu só fiquei mais feliz porque não foi um erro doutrinário. Esse seria bem mais grave. Mas como temos que aprimorar tudo, não é? E evitar, né, obviamente, qualquer coisa que macule, né, que manche a divulgação da excelente doutrina espírita. Então, agradeço a nossa irmã por mais essa contribuição. Talvez alguns seguidores possam estranhar que nós começamos a fazer os vídeos com a frequência diária e agora reduzimos, mas foi por orientação de companheiros e naturalmente consultamos também intuitivamente o plano espiritual, que confirmou que a gente pode reduzir, né? Até porque as pessoas precisam, né? Todo mundo é soberbado, ninguém tem tempo para escutar os vídeos. De algumas pessoas têm, outras nem tanto, né? Então vamos reduzir a 1 ou 2 vezes por semana, que nos dá tempo também de estudarmos mais, aprimorarmos os temas, que já recebemos inclusive várias indicações de temas pelos companheiros, que pouco a pouco nós vamos botar em dia. Como eu tinha falado do BIP no episódio anterior, que é benevolência, indulgência e perdão, nós vamos dar prosseguimento a esse tema. Vamos falar um vídeo só sobre o perdão, um vídeo sobre a indulgência e um sobre a benevolência. Mas hoje não. Isso vai ficar para depois, porque hoje, dia 6 de fevereiro de 2019, fizemos a nossa 8ª sessão de quimioterapia, né? Lá no Hospital Vitória. Ainda estamos aqui com o catéter aqui no peito, que vai ficar essa medicação por mais 48 horas. E nos chamou a atenção porque sempre antes de deitar, dormir, né, nós lemos uma página do Emmanuel, fazemos uma oração e botamos um copo de água para ser fluidificado. Isso todas as noites. E alguns dias atrás me caiu uma página falando sobre saúde. E aí, como, né, coincidentemente hoje, estávamos lá hoje pagando pedágio, um pedágio, né? A quimioterapia, para mim, é um pedágio que eu estou pagando para continuar mais um tempo por aqui com vocês, né? Então, estamos pagando com alegria, com esperança, com otimismo. E aí nós vamos então estudar hoje esse capítulo, tá? Que é do Evangelho, que é do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, pelas mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier. O capítulo é o de número 157, do Vinha de Luz. E tem por título O Remédio Salutar. E começa com uma carta do apóstolo Tiago, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis.
está numa carta, não é no Evangelho, não. Além do Evangelho, nós temos os Atos dos Apóstolos, né? Temos as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, e temos as epístolas de alguns apóstolos, como Pedro, Tiago, etc. Né? Então isso está numa carta escrita pelo apóstolo Tiago, provavelmente Tiago Maior. Né? Então, olha que interessante, né? Que ele solicita que nós confessemos as nossas culpas uns para com os outros e oremos uns pelos outros para que nós saremos, para que nós possamos adquirir a cura, não só física, naturalmente a cura moral também das nossas almas. Né? Então, uma recomendação fantástica, relembrando muito aquilo que João, o Batista, fazia antes de mergulhar as pessoas no Rio Jordão. Ele solicitava que as pessoas confessassem publicamente os seus erros, para que, naturalmente, fazendo isso, elas se despojassem das energias que aprisionavam essas pessoas a esses erros. Né? Porque Jesus chega a afirmar no seu Evangelho que quem comete um pecado vira escravo do pecado. Por quê? Porque nós não vamos nos livrar desse pecado. A palavra pecado vem de amartia, do grego, que quer dizer errar o alvo. Era uma expressão comumente utilizada pelos arqueiros da Grécia, né? Quando erravam a flecha do alvo, então eles falavam, cometi um pecado, né? Amartia. Então, nós erramos o alvo todas as vezes que infringimos a lei divina que está na nossa consciência. Né? Então, vejam que interessante. Então, João Batista usava a palavra metanoia, que foi traduzida por arrependei-vos, mas também é mudança de pensamentos, atitudes e sentimentos. Porque sem isso, João Batista já, como o verdadeiro precursor do Evangelho, do Cristo, né? Elias reencarnado, o espírito de Elias reencarnado na figura de João Batista, ele já preparava o terreno para que houvesse depois, com a chegada do Evangelho, a assimilação do amor. Mas antes do amor entrar, nós precisamos nos despojar dos erros, dos equívocos, dos crimes que cometemos contra a lei divina. Por isso que ele falava metanoia. Metanoia, que quer dizer mudança, transformação. E pedia para que antes da pessoa mergulhar, ela publicamente, na frente de todo mundo, dissesse, olha, eu sou avarento, eu sou grosseiro, eu sou violento, eu sou egoísta, se fosse o que fosse. Né? Antes de entrar para renovar as suas atitudes perante a lei. Então, Tiago fala a mesma coisa. Ele pede para que nós nos confessemos. É claro, calma, né? Que a gente não pode sair confessando para todo mundo, não. São para aquelas pessoas que possam realmente nos auxiliar. A gente vê isso até às vezes dentro do centro espírita. Você fala uma coisa para alguém e daqui a pouco todo mundo está sabendo. Né? Você se confessa e a pessoa não guarda segredo, né? Que é uma coisa absolutamente irregular e até antifraterna. Então, vejam que isso é muito importante, que nós nos confessemos e depois oremos uns pelos outros. Ele fala a favor da prece chamada intercessória. Vejam como tem poder isso. Nós rezarmos uns pelos outros. Isso tem uma força muito grande. Por quê? Porque chega lá em cima. Né? Tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que eu estou aqui há 6 anos por várias causas, mas uma delas é pela quantidade de pessoas amoráveis que nós adquirimos, os amigos, né?
que nós adquirimos ao longo dessas décadas, principalmente de pacientes, que eu recebo depoimentos diários deles dizendo que eles estão rezando por mim. E eu tenho certeza que isso está fazendo com que a minha moratória seja um pouquinho mais prolongada, para que eu possa naturalmente, ainda na carne, me despojar dessa sujeira, dessa lama, né, de coisas equivocadas que a gente fez no passado. E ainda faz, eventualmente, né? Ninguém é santo. Ainda fazemos no passado recente dessa encarnação. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que a maioria dos nossos equívocos, dos nossos, vou usar o termo karma negativo, vem dessa vida, né? Até porque a gente repete o que está fazendo, o que fez, perdão, nas últimas 20 reencarnações, a gente está repetindo, né? Mais ou menos a mesma coisa. Então, é importantíssimo essa prece intercessória. E o Emmanuel vai dizer assim, ó, a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. O que o Emmanuel está dizendo? Que a maioria das doenças é psicossomática. Começa na mente, desequilibrada, culpada, que se autoflagela muitas das vezes por essa culpa cultivada durante muito tempo, e essa culpa, esses sentimentos, de certa forma, de baixa autoestima, vão desarticular as engrenagens biológicas, orgânicas, celulares. É isso que ele está dizendo aqui, né? Que as enfermidades com fundo só orgânico são raríssimas. A maioria é psicossomática. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Sentimento desequilibrado. Então ele faz aqui uma separação, porque muitas doenças também são expiatórias, né? Quem não pode afirmar que, por exemplo, né, o câncer seja dessa vida? Muitas das vezes, né, é uma depuração, nosso perispírito pode estar absolutamente contaminado, pesado, de vibrações muito tóxicas, vou usar o termo lamacentas, e essas vibrações precisam ser drenadas para o corpo. E pode ser, né, frequentemente, não vou usar mais o termo muitas das vezes, frequentemente isso pode estar relacionado naturalmente a esses equívocos do passado. Então seriam expiações. Expiações visando, vamos sempre lembrar da questão 132 para vocês. A reencarnação tem por fim a perfeição. Então, se estamos depurando o nosso perispírito e o corpo está servindo como se fosse um mata-borrão, atraindo essas energias altamente tóxicas e pesadas, isso para o espírito é uma libertação. Para o corpo, muitas das vezes é uma destruição, né? Pode destruir o corpo, mas o espírito vai sair mais leve desta encarnação. É como se a imagem é aqueles pássaros que muitas das vezes ficam sujos quando existe derramamento de petróleo no mar, né? Então eles ficam com aquela carga toda de petróleo, precisam ser limpos, lavados, para extrair toda aquela sujeira para que eles possam poder de futuro voar. Então, quem sabe, né? Muitas das vezes estamos expurgando para o corpo essa lama que no futuro vai fazer com que nosso espírito possa voar para sítios espirituais superiores. Então, tudo está relacionado à busca da perfeição. Deus nos impõe para isso.
Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Reforçando, o Emmanuel está reforçando muito a etiologia, a causa psicossomática das doenças, que é em grande maioria o que acontece. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Vai depender da fragilidade orgânica de cada um, a peculiaridade que a gente chama na medicina de idiosincrasia, né? As características individuais de cada pessoa. Então, um vai ser o fígado, outro vai ser, enfim, cada um com o seu tendão de Aquiles. Perdão. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Veja como o Emmanuel está reforçando isso. A causalidade vindo sempre das desarmonias emocionais. Por isso que se dá hoje em dia tanta importância para os tratamentos psicológicos, né? Para a recondução do ser ao seu equilíbrio, à sua harmonia interior. O grande apóstolo do cristianismo, que é o Tiago, do cristianismo nascente, foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. Então vejam que interessante, né? Na medida em que nós vamos também rezando uns pelos outros, nós criamos diálogos vibratórios com aquela pessoa. Por mais que a gente não esteja materialmente conversando com ela, mas nós estamos emitindo conversações buscando o reequilíbrio daquela pessoa. Isso é muito importante, porque ela está recebendo cargas positivas que vão, de alguma maneira, neutralizar as cargas desequilibrantes da enfermidade. Então, existe ali uma neutralização. Então, vejam a importância das preces intercessórias, tanto quanto precedidas ele falou aqui do ofensor, né? Se a pessoa reconhece que ofendeu alguém e busca essa pessoa para tentar uma recomposição, uma reabilitação, como nos aconselha o Evangelho, se tens algo com teu irmão, vai até ele, procura-o num canto, separado de todas as pessoas, e tenta se reharmonizar com ele. Se você errou, você pede desculpa. Para isso precisa de humildade. Por isso que eu falei que o primeiro degrau, né, colocado no Sermão da Montanha, é a humildade. Se você não tiver humildade, você vai ficar justificando a sua atitude, condenando a outra pessoa, ou as circunstâncias, etc. Né? Então, para que nós realmente adquiramos a cura de dentro para fora, nós precisamos nos livrar de todas as mazelas que causam sequelas. Até rimou, não é? Todas as mazelas que causam as sequelas no campo mental, em primeiro lugar, e que descem para o corpo físico. Porque, como dissemos, o corpo físico é um mataborrão do espírito. Ele recebe todos os influxos e, tanto quanto possível, ele tenta aprisionar essas vibrações negativas que frequentemente se transformam em enfermidades físicas. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseja melhoras positivas na senda da elevação, aplique o conselho de Tiago.
Nele possuímos remédio salutar, para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Os desencarnados precisam fazer isso também. Aliás, tem um livro que fala que no Hospital Esperança, no plano espiritual, dirigido por Eurípides Barçanufo, né, o grande Eurípides Barçanufo, existe uma chamada Tribuna da Humildade, que é exatamente isso. Todos os enfermos vão lá, e para que se inicie o processo de cura, aí já no plano espiritual, eles vão nessa tribuna de humildade e confessam todos os seus pecados. Isso é fundamental, porque enquanto a gente não coloca isso para fora, a gente está, de alguma maneira, alimentando essa situação dentro de nós e deixando de manifestar as virtudes divinas que estão lá esperando. Elas só podem aflorar depois que a sujeira foi embora, que nem o garimpeiro, né? O garimpeiro coloca a bateia no rio, aquele instrumento dele, e vê um monte de cascalho. Ele tem que separar o cascalho. Para poder enxergar as pepitas de ouro, ele tem que jogar fora o cascalho. Então é exatamente isso que a lição está nos aconselhando. Para que nós encontremos o chamado reino de Deus tão propalado e propagado no Evangelho, nós precisamos separar o cascalho. E o cascalho são os nossos erros, os nossos equívocos e os nossos crimes do passado. Tá bom, meus amigos? Era isso que eu queria falar para vocês no dia de hoje, comemorando mais um dia de quimioterapia. Hoje foi a 8ª de 12 programadas, né? Então, mais uma vitória para mim e, com certeza, uma vitória para muitos dos meus amigos que estão me assistindo, né? E a gente vai encerrar com a letra daquela música que, em episódios anteriores, eu disse que me salvou, né? Que chegou num momento muito difícil, em que realmente eu estava triste, mas, no dizer de uma outra música, chorar ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava, não é? Então, é importante isso. A gente pode cair, pode ficar triste mesmo. Quando eu me lembro que até São Francisco de Assis teve depressão, ele num determinado momento, quando ele viu que a sua ordem não ia ser regulamentada, ele se jogou num espinheiro, de tanta tristeza que ele estava naquele momento, né? Aí eu digo para vocês, se São Francisco pode ter os seus episódios de tristeza e depressão, quem somos nós para não ter esse direito, né? Então eu vou terminar com a letra daquela música que se chama Força e Vitória. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Jesus, Jesus, Jesus. Com essa letra linda, dessa música mais maravilhosa ainda, que recomendamos a todos que vejam no YouTube, Força e Vitória, para sentirem as vibrações maravilhosas que contém essa música. A todos vocês, a minha gratidão pela paciência, pela confiança e por estarem comigo nesse momento tão importante da minha vida. Muito obrigado, muita paz e bem para todos vocês, saúde também e namastê. Muito obrigado.